Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online da Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes. E como toda segunda-feira, damos sequência ao estudo do livro Busca e Acharás, que foi psicografado por Chico Xavier por espíritos diversos. O item de hoje é o 34, Fica em Paz. E eu convido a todos para que, neste momento, faça a prece de agradecimento, agradecendo a Deus por este dia, por este encontro, por esta mensagem, por este ensinamento, agradecendo a Deus por poder comer, por poder falar, por poder andar, por poder viver, agradecendo a Deus por ter um lar, uma família, trabalho, conhecimento, amigos e toda a natureza que Deus fez para nós, para que nós conseguimos, junto delas, abrir portas maravilhosas de esperança, de aprendizado, companheirismo e luz. Obrigada, Mestre, por este encontro e que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Assim seja. Então, o item de hoje, Fica em Paz, é bem pequenininho. Eu vou ler para a gente, como vocês estão vendo aqui, e nós vamos refletir devagarzinho cada momento, cada expressão de sentimento que esses espíritos maravilhosos deixaram para a gente. Então fala assim: tudo parece em torno tumulto e rebeldia. Muitos entes queridos surgem desorientados. Ouves o chamamento de quem busca arrastar-te. Fica contigo em paz, vela em silêncio e ora. A tempestade passa, serve, abençoa e ora. A tempestade passa. Nada te desanime, Deus te guarda e te vê. Então, esse poema, estas palavras tão singelas, são profundos ensinamentos, principalmente para nós, que passamos por situações tão provacionais nestes últimos tempos. Jesus, quando ele encarnou aqui no planeta Terra, nós sabemos que ele é o governador deste planeta. Ele veio aqui para exemplificar, estar muito próximos a nós, para mostrar para a gente o que fazer diante das dificuldades. Ele é o nosso maior exemplo. Eu estou aqui a passar essa informação para vocês e muitas vezes eu sou a maior necessitada dessas palavras, como muitos expositores. Ficar em paz no momento de tribulação é o auge do nosso aperfeiçoamento moral. Quando a gente consegue, diante de tumulto, como disse o nosso irmão, permanecer em paz, significa que nós já aprendemos muito. E o que seria esse aprendizado para nós? Há uma fórmula mágica, especial, da qual eu preciso seguir para que eu permaneça em paz diante das situações difíceis? Há um livro que eu leia e que depois que eu terminei de ler esse livro, eu já sei tudo o que fazer diante de uma situação difícil para permanecer em paz? Será que uma única palestra consegue me ensinar o que fazer diante dessa situação? Provavelmente não. Ficar em paz é uma conquista do espírito. É uma situação que nós vamos conseguindo almejar diante de muitas provas e diante de muitas experiências. Nós, no princípio, podemos adquirir esta facilidade, até ter uma situação positiva, uma facilidade momentânea de permanecer em paz diante de uma situação tão controversa e tumultuada. Mas permanecer em paz, essa é a proposta dos nossos irmãos. Ficar em paz.
dormir em paz, comer em paz, andar em paz, viver em paz, estar em conjunto com aqueles que estão conosco em paz, para nós sermos um ponto de estímulo para eles. E não é fácil. Não é fácil porque quando nós buscamos a nossa transformação e damos início a um projeto, nós seremos tentados. Seremos tentados porque nós precisamos passar pela prova da tentação para realmente verificar se o aprendizado aconteceu. E diariamente as provas nos chegam. E quando elas vêm de uma forma às vezes muito difícil, é muito fácil nós desanimarmos. Então, eu peço nas minhas preces para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha paciência, para que eu fique em paz. E, de repente, uma situação muito difícil me acontece. Uma situação provacional. E eu vacilo. E o que acontece? Muitos de nós desistem. Desistem da caminhada, desistem da persistência. E não insistem nesse aprendizado que é uma gotinha de cada vez. Aquelas pessoas que ficam em paz, os sábios, os espíritos mais evoluídos que nós, eles não adquiriram isso da noite para o dia. Foram tentativas e mais tentativas. Então, quando Jesus veio até nós, a sua brandura, aquele sentimento de paciência, de mansuetude, é o que contagiava a todos. Porque nós sabemos que as palavras verdadeiras, quando proferidas, elas são imantadas de energia. O nosso pensamento, ele irradia. Se eu realmente estou em paz, se eu realmente estou feliz, se eu realmente tenho consciência daquela situação, consigo ter uma visão ampla sobre ela e por isso eu consigo ter o equilíbrio, tudo isso irradia e é o exemplo que arrasta multidões. Não são as palavras de um livro apenas proferidas, como eu fiz agora, de uma leitura, que vai fazer com que o exemplo seja edificado, seja concluído, seja absorvido. Não. A palavra verdadeira, o sentimento que é irradiado através dela, o exemplo pelas atitudes e a consciência disso, desse aprendizado, que ele é verdadeiro, é que vai fazer com que atinja outros corações. Então é muito fácil eu ou qualquer pessoa vir até aqui e dizer: como que você não consegue dormir? Como que você não consegue ter paz? É simples, é fazer isso. E não é simples. Então, há inúmeros exemplos que irmãos abnegados nos trazem de histórias, de experiências, que trouxeram para eles um aprendizado que ficou edificado em sua vida. Mas a tentativa do erro e acerto é importante. Então, uma família que passa por situações de carência financeira, como que consegue dormir em paz? O que vocês acham? Como que essa família que não tem o alimento para o dia inteiro, só tem o alimento de um determinado período, como que ela fica em paz? Como que uma mãe que teve o seu filho espoliado pelas drogas, que não consegue voltar a ser aquela pessoa porque o vício não permite, como que ela consegue ficar em paz? Uma pessoa que perde seu emprego e da noite para o dia se vê endividado, com a família para se sustentar, a esposa que fica nervosa porque não vê o provimento chegar até sua mesa, como esse homem fica em paz? Como uma mãe que vê seu filho doente com uma doença muito difícil e não encontra a cura, como que ela fica em paz? Como nós ficamos em paz vendo países serem
dizimados com a guerra. É muito difícil. Aquelas pessoas que já têm uma sensibilidade e conseguem se colocar no lugar do outro, elas sofrem. E esse sofrimento não é uma dor perpétua, é um sentimento de compaixão. Esse sentimento de compaixão faz com que a gente tente se colocar no lugar do outro, para conseguir ao menos se sensibilizar com aquela dor e não julgar, que é o primeiro passo que nós devemos, como ser humano, fazer em nossa vida. Nunca julgar, principalmente porque os nossos olhos, eles só conseguem ver parte da situação, parte da cena. E vendo parte da cena, vamos unir as nossas experiências. E esse julgamento, esse olhar, vai ser de acordo com o ponto de vista, o local de onde eu estou vendo a situação. Então, o primeiro passo é não julgar ninguém, nenhuma das situações. Todo mundo que passa por uma prova, ela tem uma finalidade. E essa situação vai trazer um grande benefício, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa. Aquele ser que está passando pela dificuldade, ele está aprendendo. É difícil nós vermos uma pessoa sofrer perto de nós e as nossas mãos não conseguirem ajudar aquela pessoa a sair daquela situação de uma maneira imediata. Então, o que eles nos ensinam? A oração. A oração que acalenta, a oração que leva, através das ondas do nosso pensamento, algo que vai fazer com que aquela pessoa, de certa forma, consiga absorver uma mensagem, um ensinamento, uma intuição, para ela agir. E a forma como que ela vai agir e reagir é que vai fazer com que ela acabe ou saia muito mais rápido daquela prova. O auxílio também vai chegar, mas às vezes a gente não aceita o auxílio porque nós queremos o auxílio ao nosso modo. Vem uma pessoa com doçura, mansuetude e nos fala: faz assim, segue esse caminho, assim não seria melhor? E nós, às vezes, pelo nosso orgulho, não aceitamos a orientação. Que aquele irmão foi porta-voz dos bons espíritos. Nós nos rebelamos, nos contradizemos e nos revoltamos. E tudo vai ficando mais difícil. Então, quando ele fala que muitos entes queridos surgem desorientados, começa a anarquia dentro do nosso lar. A confusão, às vezes, começa dentro do nosso lar. Filhos ingratos, rebeldes, invigilantes, que caem no vício. Ou que muitas vezes não compreendem o que a família, os pais, querem orientar. E seguem por caminhos tão turvos, tão difíceis, que os pais se perturbam, adoecem. Mas a mensagem fala: fique em paz. E o que fazer? Quando nós conhecemos a doutrina dos espíritos, nós percebemos que ela abre um véu, tira um véu, na verdade, ela tira o véu dos nossos olhos, ela abre um leque grande de reflexões, mas que ela aponta o caminho. E o caminho é o caminho do entendimento. Quando nós temos esse caminho do entendimento de que Deus é soberanamente justo e bom, o que nos acontece provém de escolhas ou de agora ou de oportunidades pretéritas que nós não soubemos aproveitar. O que me acontece hoje, se não foi causado por mim agora, foi causado por mim em outra situação que eu não me recordo. Mas se a justiça divina existe, e se esse Deus que eu acredito, que eu amo, que me fez, me criou, é soberanamente justo e bom, o que eu estou passando hoje é para o meu aprendizado. O que eu estou passando hoje
vai me fazer ser uma pessoa melhor. E as lágrimas vêm, a perturbação vem, o conflito, a inquietação. Mas se eu já tenho este ensinamento, compreendo este ensinamento, tento colocá-lo em prática, logo em seguida eu já consigo ter uma cautela, um sentimento de paz que brota dentro de mim, porque eu sei que vai passar. Eu sei que a espiritualidade está cuidando de mim. Eu sei que o meu mentor está a postos, esperando eu aproveitar o ensinamento, modificar o que é necessário em mim, para que eles possam agir. Eles também oram por nós, não são só nós encarnados que oramos por eles ou pelos nossos semelhantes. Todo o universo ora. E a oração não é a oração de você ajoelhar, repetir palavras, abrir um livro e entender aquilo. A oração é o desejo, junto com a atitude, de que algo positivo aconteça para nós. Então, quando eu ajudo alguém, eu estou orando. Quando eu faço o bem para alguém, eu estou orando. Parte de mim é aquele sentimento. Eu desejo fazer o bem, eu desejo que a minha atitude chegue àquela pessoa com alegria, com esperança. Então, isso já é uma oração. Os bons espíritos, eles não necessariamente se unem em determinado momento, em determinado horário, para fazer a prece. Isso é importante porque nós, pela nossa vigilância, muitas vezes ao longo do dia, não paramos para pensar em algo positivo. Então, quando a gente determina um horário, nós estamos educando, né, a nós mesmos a parar, pensar em coisas boas, modificar o pensamento, sair daquela correria, daquele tumulto e desejar o bem a nós e ao nosso próximo. Então, muitas pessoas param por dia, todo dia, às 18 horas, para orar. Isso é errado? Óbvio que não é errado. Nós precisamos desse momento. E nós sabemos que a união, né, desse pensamento positivo, ele se potencializa. E vai chegar aonde tem que chegar. E vai auxiliar de acordo com o merecimento e a oportunidade e a permissão dos nossos irmãos espirituais, de Jesus e de Deus em nossa vida. Mas quando nós já temos o hábito de orar, que é esse agradecimento constante, tudo flui. E é assim que os bons espíritos agem diante de nós, para conosco. Eles pensam coisas boas, esse pensamento se irradia e chega até nós. Então vem uma intuição do que fazer, um sentimento de esperança. Ai, vai passar, eu vou melhorar. Provavelmente seja um ente querido emanando essa energia boa para nós. E nós ficamos bem, nos sentimos confiantes e às vezes nem lembramos que pode ser um ente querido que está orando por nós, que está desejando o nosso bem, desejando a nossa paz. Então ele fala assim, a tempestade passa, serve, abençoa e espera. Não adianta eu esperar em oração, sem fazer nada. Eu preciso fazer uma coisa para desviar o foco desse pensamento destrutivo, dessa confusão, desse conflito, dessa rebeldia. Eu preciso me ocupar com coisas úteis para eu dar permissão a esses espíritos se aproximarem de mim por eu ter mudado a minha sintonia. Se eu só reclamo, se eu só fico vendo no futuro uma possibilidade negativa, uma possibilidade que vai me fazer continuar no estado onde eu estou, eu não consigo sair desse buraco que eu entrei, que eu adentrei. Então ele fala, serve, abençoa e espera. O esperar não é ficar sentado, não. É confiança. É isso que nós precisamos entender.
Servir a si, cuidando do seu corpo, da sua alimentação, da sua leitura edificante. Abençoar, agradecer por tudo. Tá difícil hoje? Está. Então, acredite, amanhã vai ser diferente. Porque eu vou aprender com essa dor, com essa situação difícil. E algo positivo há de chegar até a minha vida. Todo mundo que se transforma, todo mundo que entende a mensagem, todo mundo que se renova, numa nova situação difícil, tem uma reação diferente, uma reação positiva. É como nós falamos, uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a andar de bicicleta. Os tombos iniciais são doloridos, machucam muito, mas com a frequência desses tombos, ela aprende a ter equilíbrio e reagir diferente. Então, os próximos, com certeza, ela já cai diferente. Ela já sabe como reagir esse corpo para ter muito mais equilíbrio e uma postura diferente. E mais para frente ela já consegue seguir sem cair. Ela aprendeu. Então, nós precisamos aprender a não nos desequilibrar tanto diante de uma situação difícil. Mas a gente já deve não desequilibrar nunca. É muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, mas não podemos acreditar que uma situação inesperada não vai trazer problemas, não vai trazer desconfortos, não vai trazer lágrimas. Nós não estamos esperando. É um novo que nos acontece. Então, com esse pensamento, a gente compreende que nós também estamos caminhando e nos perdoamos, nos damos o auto-perdão, nos acolhemos, nos abraçamos e falamos, calma, nós erramos? Erramos. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. E o que eu faço agora? Tento refletir sobre o que eu fiz e não repetir. Pedir ajuda, chorar no ombro de alguém, mas seguir. Porque da mesma medida que nós nos avaliamos, nós avaliamos o nosso próximo. E se a conquista do bem é nós nos amarmos, nos compreendermos, eu preciso ter essa docilidade no olhar para as dificuldades alheias. Se eu sou muito severa comigo, eu serei severo com o próximo. Então, cabe a gente começar a se autoanalisar. A doçura tem que partir de mim para comigo, com as minhas dificuldades, com as minhas ansiedades, com as minhas preocupações. Mas elas não podem ser eternas. Elas têm que ser analisadas, compreendidas e modificadas. Então, vamos fazer esse exercício. Esse exercício, ficar em paz, não é para qualquer pessoa. É para aquela que busca o conhecimento. É para aquela que reflete sobre sua conduta, que busca constantemente reeducar a forma de agir e pensar, e a reação será diferente. Se eu imagino um agir diferente, se eu busco isso, a reação, que é aquela situação inesperada, ela vai ser modificada. Então, precisamos constantemente estar em sintonia com o bem, ouvindo mensagens edificantes, observando a postura das pessoas que nós admiramos, que têm reações positivas diante de todas as dores, aprendendo com o próximo na nossa família. Ele está errando, e o que ele fez de errado? Serve para mim, para eu não seguir o mesmo caminho que ele. E não julgar e não apontar, porque ele está no estágio que ele precisa. É nós não sermos iguais. Quando encontramos uma pessoa difícil, uma situação difícil na nossa vida, serve para a gente olhar e pensar. O caminho que ele seguiu, eu não devo seguir. E não para que nós apontemos as falhas daquele irmão, critiquemos e nos coloquemos numa posição de que nunca faremos o que ele fez.
é muito difícil pensar assim. Nós não sabemos as trilhas, né, os percalços que estão nos aguardando lá na frente. Então, o nosso olhar deve ser um olhar de atenção. Ele foi por esse caminho, e qual caminho talvez um dia eu siga? A nossa língua, a nossa palavra, o nosso pensamento, ele muitas vezes vem carregado de injúrias, de calúnias, e nós devemos evitar essa postura de achar que nós somos melhores, somos imbatíveis, temos toda a proteção e que nunca isso vai nos acontecer. Engana-se quem tem esse pensamento. Então, ficar em paz provém de um espírito desejoso de transformação. Ele vai passar por uma situação difícil, ele vai chorar, ele vai sofrer, ele pode até se desequilibrar, mas ele precisa compreender que isso vai passar, que é um aprendizado e que lá na frente nós seremos diferentes, seremos melhores e que não só nós passamos por isso. Todos os espíritos passaram em algum momento de sua vida por grandes provações. Mesmo o nosso mestre Jesus, que ele não foi criado um espírito puro, elevado. Ele também foi criado um espírito simples, um espírito ignorante, no sentido de não ter conhecimento, de estar aprendendo como uma criança quando chega na escola. E gradativamente o conhecimento foi chegando, foi adentrando, né, na sua alma, e ele foi tirando uma lição. Que nós consigamos, diante das provas, diante das dificuldades, reconhecer naquele momento uma lição grandiosa. Reconhecer o amparo dos bons espíritos, do nosso mentor amigo. Reconhecer a bondade divina naquela situação e aguardar, colher os frutos dessa situação lá na frente, mas com os frutos doces, para que a gente não tenha mais que passar por isso, porque nós já teremos aprendido algo. E servir. A dor está difícil? Vai ajudar alguém que também está com dor, porque assim a gente esquece da nossa dor. Ter um olhar bonito para tudo, amar, mesmo que seja ainda um amar muito pequenino diante da grandeza divina. Mas se nós desejarmos grandiosamente ser diferente, uma pleiade de espíritos do bem irá nos ajudar. Confiemos. Então, muito obrigada pela paciência, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui. Conheçam a nossa casa Seara de Jesus, quem pode ir presencialmente. Assistam as outras mensagens em forma de palestra. Estudem conosco no nosso curso online, toda terça-feira, nesse canal, às 20 horas. E com certeza, o ensinamento do Cristo, dos bons espíritos, nos ajudará a ficar em paz. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.